Ninguém no hotel conseguia entender uma palavra do que ele dizia. O milionário alemão ficou horas parado em silêncio absoluto, recusando tudo que ofereciam, ignorando todo mundo ao redor, até que a faxineira mais simples do lugar se aproximou com uma xícara de chá. E o que aconteceu depois, ninguém jamais esqueceu. Tinha algo de estranho no jeito que ele entrou. Não era a roupa. Embora o terno fosse do tipo que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Não era o volume da mala, nem o silêncio dos dois seguranças que caminhavam 2 passos atrás dele. Era outra coisa. Era o olhar. Um olhar de quem já não está muito preocupado com o lugar onde está, porque carrega dentro do peito um peso que nenhum ambiente consegue aliviar. Klaus Brandt atravessou as portas giratórias do Grande Imperial Hotel às 3 da tarde de uma quinta-feira comum e o lobby inteiro pareceu prender a respiração por um segundo. O hotel era um dos mais sofisticados de São Paulo. Mármore no piso, flores brancas na recepção, aquele cheiro discreto de ambiente caro que gruda na memória. Hóspedes importantes passavam por ali o tempo todo. Mas tinha algo naquele homem que era diferente. Uma presença pesada, não de arrogância, mas de alguém que está carregando algo que não cabe em mala nenhuma. Vanessa, a recepcionista que trabalhava no Grande Imperial há 4 anos e já havia atendido executivos, celebridades e políticos, se preparou com um sorriso de sempre. Cumprimentou em português primeiro, como era o protocolo. Nenhuma resposta. Tentou em inglês, claro e pausado. Nada. Passou para o espanhol, que ela dominava bem. O homem simplesmente a olhou por um segundo, como se as palavras dela estivessem chegando de muito longe, de um mundo que ele já não conseguia mais alcançar. E então virou o rosto para a janela. Ele foi até o sofá mais afastado do lobby, o que ficava perto da janela, que dava para a avenida lá embaixo, e simplesmente sentou. Não pediu nada, não chamou ninguém. Colocou as mãos sobre os joelhos e ficou olhando para a rua com uma expressão que Vanessa não conseguiu nomear naquele momento, mas que mais tarde, quando tentou descrever para as colegas, só encontrou uma palavra: vazio. Rodrigo, o gerente geral, foi chamado em menos de 5 minutos. Ele tinha o tipo de postura que vem de anos lidando com situação difícil, calmo por fora, calculando por dentro. Chegou até Klaus com passos medidos, se apresentou com a voz grave de quem está acostumado a resolver problemas e tentou estabelecer algum tipo de comunicação. Klaus o olhou brevemente, murmurou algo em alemão que ninguém ali entendeu e voltou a encarar a janela. Rodrigo acionou o tradutor por telefone. O serviço era bom, rápido, usado em situações exatamente como aquela. O tradutor tentou pelo alto-falante do celular, falando em alemão com tom amigável e profissional. Klaus ouviu e pela primeira vez desde que chegou respondeu. Algumas frases curtas, o tom baixo, quase sem energia. O tradutor ficou em silêncio por um momento e então disse a Rodrigo. Ele disse que está bem, que não precisa de nada, que só quer ficar sentado. Rodrigo agradeceu e desligou. Ficou parado por alguns segundos olhando para aquele homem no sofá. Klaus Brandt. O nome estava na reserva, feita por uma assessoria em Frankfurt, com meses de antecedência. Suíte presidencial, estadias abertas sem data de saída, pagamento adiantado em valor que fazia o olho piscar. Rodrigo sabia que tinha ali um hóspede de altíssimo nível. E sabia também que aquele hóspede estava, por algum motivo que ele não conseguia identificar, completamente partido por dentro. A equipe começou a se movimentar em torno da situação, com aquele cuidado exagerado de quem não sabe bem o que está lidando. Alguém trouxe água com gás numa bandeja elegante. Klaus não tocou. Outro funcionário se aproximou com o cardápio do restaurante, sorrindo com toda a simpatia possível. Klaus nem olhou. O chefe de concierge tentou oferecer assistência para o traslado das malas. Os seguranças de Klaus gentilmente bloquearam a passagem. Os sussurros começaram devagar e foram crescendo. Na copa, na recepção, no corredor dos fundos.
Especulações que viajam rápido em ambiente de hotel, onde todo mundo conhece todo mundo e o dia longo precisa de alguma coisa para passar. Uns achavam que o homem havia tido algum tipo de colapso durante o voo. Outros diziam que certamente era excêntrico, do tipo que tem dinheiro demais e limite de menos. Tinha quem apostasse que era algum tipo de condição que afetava a comunicação. Ninguém sabia. E ninguém tinha coragem de chegar perto o suficiente para descobrir. Yara Santos soube de tudo isso enquanto passava o pano no corredor que dava para o lobby. Ela trabalhava no Grand Imperial há mais de 15 anos. Conhecia cada canto daquele lugar, cada funcionário, cada planta, cada mancha no teto que ninguém mais notava. Tinha 52 anos. Cabelos começando a clarear nas laterais, mãos que conheciam trabalho duro desde cedo, e um jeito de andar que não tinha pressa nem arrogância. Tinha apenas presença, o tipo de presença que vem de quem está exatamente onde escolheu estar. Ela parou no canto do corredor e observou Klaus por alguns minutos, sem disfarçar, mas também sem intrometer. Olhou para o jeito que ele segurava algo no bolso, com os dedos apertados em torno de alguma coisa que não estava soltando. Olhou para a tensão nos ombros, para a forma como ele respirava. Fundo, pesado, como quem está carregando um peso que não tem nome certo. E Yara, que havia perdido o marido anos atrás e conhecia de perto o jeito que a dor ocupa o corpo de uma pessoa, entendeu algo que nenhum tradutor e nenhum protocolo de atendimento havia conseguido entender. Aquele homem não estava com problema de comunicação. Aquele homem estava de luto. Ela deixou o carrinho no corredor, foi até a copa e preparou um chá. Camomila com mel e uma rodela fina de gengibre, do jeito que sua mãe ensinava quando alguém chegava em casa arrasado e não sabia como pedir ajuda. Colocou numa xícara simples de porcelana branca, sem enfeite, sem cerimônia. Não era a louça que o hotel usava para os hóspedes VIP. Era a xícara comum, do armário dos fundos, mas era a que ela tinha em mãos e era o que importava. Vanessa a viu saindo da copa com a xícara e abriu a boca para dizer alguma coisa. Yara passou direto, com passo firme e tranquilo, sem dar brecha para questionamento. Ela atravessou o lobby sem pressa, chegou até a mesinha ao lado do sofá onde Klaus estava sentado e colocou a xícara ali com cuidado. Depois ficou parada por um segundo, olhou para ele e disse em voz baixa, em português simples, sem tradução e sem protocolo: "Tô aqui." 2 palavras, sem explicação, sem sorriso treinado, sem a formalidade de quem está prestando serviço. Só isso. Klaus Brandt, que havia ignorado recepcionistas, gerentes, tradutores e seguranças, virou o rosto devagar na direção dela. Olhou para a xícara. Olhou para Yara. E pela primeira vez, desde que atravessou as portas giratórias do Grand Imperial Hotel, algo no rosto daquele homem mudou. Não foi um sorriso, não foi alívio imediato. Foi algo mais sutil e mais profundo do que qualquer uma dessas coisas. Foi o olhar de quem acabou de ser visto de verdade. Klaus não largou a xícara por um longo tempo. Ele a segurou com as 2 mãos, como faz quem precisa sentir o calor de alguma coisa concreta quando tudo ao redor parece distante demais para alcançar. O vapor subia devagar e ele ficou assim, imóvel, com os olhos fechados por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Yara observou tudo isso de pé, sem se mexer, sem dizer mais nada. Ela não foi embora, mas também não ficou esperando agradecimento. Simplesmente ficou ali do jeito que se fica do lado de alguém quando a presença já diz tudo o que precisa ser dito. Foi Klaus quem quebrou o silêncio primeiro, não com palavras, com um gesto. Ele olhou para a cadeira ao lado do sofá e inclinou levemente a cabeça na direção dela. Um convite tão simples que qualquer pessoa poderia ter ignorado. Yara não ignorou. Puxou a cadeira e sentou, ainda com o avental, ainda com os cabelos presos do jeito corrido de quem estava no meio do trabalho quando algo mais importante apareceu.
Os dois ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois contou. E era um silêncio estranho, porque não era desconfortável. Não tinha aquela tensão de dois estranhos que não sabem o que dizer. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas, mesmo sem se conhecer, entendem que naquele momento não existe nada útil a ser dito, e que ficar junto já é suficiente. Yara havia compartilhado esse tipo de silêncio poucas vezes na vida. Com a mãe, nos últimos dias dela. Com o marido, numa madrugada de hospital que ela preferia não lembrar. Eram silêncios que pesavam e aliviavam ao mesmo tempo, e ela reconheceu esse aqui sem precisar pensar muito. Klaus tirou a mão direita do bolso devagar. Segurava algo com cuidado excessivo, do jeito que se segura coisa frágil que já sobreviveu a muita coisa e não pode ser perdida agora. Era uma foto. Pequena, um pouco amassada nas bordas, com aquela textura de papel que foi dobrado e desdobrado muitas vezes ao longo do tempo. Ele a colocou sobre a mesa com delicadeza, não exatamente mostrando para Yara, mas também sem esconder. Yara olhou. Na foto, havia um jardim cheio de flores amarelas e brancas, o tipo de jardim que parece de outro país, de outro clima, de outro mundo. No centro da imagem estava um homem mais jovem. Klaus, claramente, com menos marcas no rosto e mais leveza nos olhos, ao lado de uma mulher loira que sorria com a naturalidade de quem está completamente à vontade, sendo feliz. No colo da mulher, uma menina pequena de cabelos claros agarrava um buquê de flores como se fosse o maior tesouro do mundo. As três pessoas na foto pareciam viver dentro de um momento que não precisava de mais nada além de si mesmo. Yara olhou para a foto e depois olhou para Klaus. Ele não disse nada, mas o jeito que os olhos dele pousaram na imagem e o jeito que os ombros desceram alguns centímetros disseram tudo. Aquelas pessoas na foto eram a vida dele. E pelo menos parte daquela vida havia ficado em algum lugar de onde não voltava mais. Yara assentiu devagar, em silêncio, não de pena, de reconhecimento. Foi exatamente nesse momento que Rodrigo apareceu. Ele vinha da recepção com aquele andar apressado de gerente que identificou situação fora do protocolo e precisa resolver antes que alguém de cima perceba. Chegou até Yara, tocou levemente no ombro dela e disse em voz baixa, mas firme o suficiente para não deixar dúvida sobre o tom. Yara, você não tem autorização para sentar com o hóspede VIP. Isso não faz parte da sua função. Volta para o seu setor agora, por favor. O por favor no final era protocolo. O resto era ordem. Yara se levantou sem discussão, sem resposta, sem o tipo de reação que dá munição para quem quer criar problema. Empurrou a cadeira de volta para o lugar, olhou para Klaus por um segundo. Ele estava olhando para ela. E havia algo no rosto dele que parecia querer dizer alguma coisa que as palavras em língua nenhuma iam conseguir traduzir. E foi embora em direção ao carrinho que havia deixado no corredor. Rodrigo voltou para a recepção, satisfeito com a resolução rápida. Klaus voltou a encarar a janela, mas dessa vez era diferente. Ele tinha a xícara de chá na mão, ainda quente, e os olhos não estavam mais completamente vazios. Tinham alguma coisa ali dentro agora, pequena, frágil, mas presente. A tarde foi passando e o movimento do hotel foi crescendo com a chegada de novos hóspedes. A equipe manteve distância respeitosa de Klaus, como Rodrigo havia orientado. Atender se solicitado, não se aproximar sem chamado. Às 7 da noite, o restaurante abriu e alguém foi até ele com o cardápio. Ele recusou com um gesto de mão. Às 9, outro funcionário tentou sugerir o serviço de quarto. Klaus simplesmente não respondeu. Meia-noite chegou e Klaus Brandt ainda estava no mesmo sofá. Os seguranças dele haviam se revezado, um de cada vez, mas ele próprio não havia saído do lugar por mais de alguns minutos. A equipe noturna do hotel ficou sem saber o que fazer. Não podiam mandá-lo para o quarto. Não tinham como forçar nada, e a reserva era boa demais para qualquer tipo de atrito. Deixaram ele estar. Foi por volta de 1 da manhã que Yara voltou ao lobby.
Ela havia terminado o turno, trocado de roupa, e estava saindo pelo caminho de sempre, que passava pelo lobby, pelo corredor lateral, até a saída dos fundos. Mas quando dobrou a esquina e viu Klaus ainda ali, parou. Ele havia deslizado levemente para o lado no sofá e estava dormindo de forma incômoda, com a cabeça apoiada no encosto de um jeito que claramente ia doer no pescoço quando acordasse. A foto estava sobre o peito, a mão direita por cima dela, mesmo dormindo. Yara ficou parada na entrada do corredor por alguns segundos. Depois, foi até o armário de utilidades, pegou uma manta que o hotel usava para áreas externas em noites frias, voltou até o lobby em passos silenciosos e colocou a manta sobre Klaus com um cuidado que qualquer mãe reconheceria. Ele não acordou, não se mexeu. Apenas respirou um pouco mais fundo, como se alguma parte dele, mesmo dormindo, tivesse percebido que alguém havia se importado. Yara saiu sem fazer barulho. Na manhã seguinte, ela chegou cedo, antes do seu horário, e preparou o mesmo chá. Camomila, mel, gengibre, mesma xícara simples. Foi até o lobby esperando encontrar o sofá vazio, imaginando que Klaus havia finalmente subido para o quarto durante a madrugada. Mas ele estava lá, acordado, sentado, com a manta dobrada com cuidado sobre o braço do sofá e a foto de volta no bolso. Quando Yara entrou no lobby com a xícara nas mãos, Klaus virou o rosto na direção dela. E então fez algo que parou tudo. Parou Vanessa no meio de uma ligação, parou o carregador de malas no meio do corredor, parou Rodrigo, que havia acabado de chegar e ainda estava tirando o casaco. Klaus Brandt se levantou do sofá, atravessou o lobby em direção a Yara, parou na frente dela e fez uma reverência discreta, respeitosa, a cabeça inclinada, as mãos ao lado do corpo, os olhos encontrando os olhos dela quando voltou a se endireitar. Um gesto simples, mas naquele contexto, naquele hotel, vindo daquele homem para aquela mulher, foi o tipo de coisa que ninguém ali esqueceu tão cedo. Vanessa parou no meio da ligação. O carregador de malas ficou parado no corredor, com a mão ainda no cabo do carrinho. Rodrigo, que havia acabado de entrar pelo corredor lateral, ainda tirando o casaco, congelou com um braço dentro da manga e o outro no ar. E Yara ficou parada com a xícara nas mãos, olhando para Klaus Brandt, um dos homens mais ricos da Europa, hóspede da suíte presidencial do Grand Imperiale, que havia acabado de se levantar do sofá e fazer uma reverência para ela no meio do lobby de um hotel 5 estrelas. Ninguém disse nada por alguns segundos. Klaus se endireitou, olhou nos olhos de Yara com uma expressão que não tinha protocolo nenhum. Era gratidão pura, do tipo que não precisa de tradução em língua nenhuma do mundo. E então fez algo que ninguém esperava. Apontou para a manta dobrada sobre o braço do sofá, depois apontou para ela e assentiu uma vez, devagar. Ele sabia que havia sido ela, de madrugada, em silêncio, sem testemunha nenhuma. E estava dizendo isso sem precisar de palavra alguma. Yara sentiu o peito apertar de um jeito que não estava preparada para sentir às 7 da manhã, numa quinta-feira. Ela colocou a xícara na mesinha com cuidado, assentiu de volta e foi buscar o carrinho de limpeza antes que alguém visse que os olhos dela estavam marejando. Rodrigo a seguiu com o olhar por alguns segundos, com uma expressão diferente da véspera, menos de gerente e mais de alguém que está começando a entender que talvez não tenha entendido nada até agora. A manhã avançou com aquela tensão silenciosa que toma conta de um ambiente quando algo importante está acontecendo, mas ninguém sabe ainda exatamente o quê. Klaus tomou o chá, ficou no sofá por mais algum tempo e então, pela primeira vez desde que chegou, levantou e pediu a recepção. Por gestos, porque ainda não havia falado com ninguém, além de murmurar em alemão, que o levassem até o quarto. Vanessa pessoalmente o acompanhou até o elevador, sem dizer nada, respeitando o silêncio que ele claramente precisava. 2 horas depois, Klaus desceu. Arrumado, com outra roupa, mas com o mesmo peso nos olhos de sempre.
Voltou para o mesmo sofá. E quando Yara passou pelo lobby com o carrinho, ele se levantou, foi até ela e colocou a foto nas mãos dela. Não foi um gesto de mostrar, foi um gesto de entregar, como quem coloca nas mãos de alguém algo que confia que aquela pessoa vai saber segurar. Yara olhou a foto com mais atenção dessa vez. O jardim de flores amarelas e brancas. Klaus mais jovem, a mulher loira com o sorriso solto de quem está completamente à vontade sendo feliz. A menina pequena com o buquê. Era uma imagem bonita, daquelas que guardam um mundo inteiro dentro de uma moldura pequena. Yara passou o polegar pela borda da foto com cuidado e então parou. Havia algo naquela mulher. Não era reconhecimento imediato. Não foi o tipo de coisa que acontece em filme, onde a pessoa olha e na hora sabe. Foi mais sutil. Foi um estranhamento. Um detalhe no jeito do sorriso, alguma coisa na posição do rosto que criou dentro de Yara uma sensação de que aquela imagem não era completamente desconhecida. Ela não conseguiu nomear. Franziu levemente a testa, olhou mais de perto, e então Klaus, que estava observando o rosto dela com atenção total, percebeu a hesitação. Ele apontou para a mulher na foto e disse em alemão, devagar, com a voz que saía rouca de quem não está dormindo direito há muito tempo. Liesel. Yara repetiu baixinho, como quem está experimentando o peso de um nome na boca pela primeira vez. Liesel? Klaus assentiu. Então apontou para o próprio coração. Yara entendeu, e o estranhamento que havia sentido ao olhar para a foto ficou ainda mais presente, como uma palavra na ponta da língua que a gente sabe que existe, mas não consegue alcançar. Foi exatamente nesse momento que Beatrice Mourão apareceu. Hóspede do hotel há 3 dias, empresária bem relacionada, do tipo que considera a própria opinião uma obrigação pública, Beatrice vinha do restaurante com o celular na mão e um olhar que já estava formulando julgamento antes de entender o que estava vendo. Ela parou, avaliou a cena, Klaus e Yara próximos, a foto nas mãos dela, os dois em silêncio, e começou a filmar sem dizer nada. Yara não percebeu. Klaus também não. 3 minutos depois, a publicação já estava no ar. Uma foto do momento tirada do ângulo que fazia parecer o que não era, com a legenda situação constrangedora no Grand Imperiale. Funcionária abordando o hóspede estrangeiro repetidamente. Alguém precisa fazer algo. O celular de Rodrigo tocou antes que a publicação completasse 10 minutos. Era Marcelo Fontes, dono do hotel, com a voz no tom que usava quando estava controlando a raiva com dificuldade. Rodrigo, o que está acontecendo aí? Estou recebendo prints de uma publicação sobre uma funcionária assediando o hóspede VIP. Me explica. Rodrigo fechou os olhos por 2 segundos. Já resolvo, Dr. Marcelo. Resolve agora. Não quero essa funcionária no andar principal enquanto esse hóspede estiver aqui. Afasta ela hoje. A ligação terminou. Rodrigo ficou parado por um momento, olhando para o lobby onde Yara e Klaus ainda estavam, agora sentados cada um numa poltrona, em mais um daqueles silêncios que os dois já sabiam compartilhar. Havia algo na cena que incomodava Rodrigo de um jeito diferente do dia anterior, porque no dia anterior ele havia visto uma funcionária desrespeitando o protocolo. Agora estava vendo 2 pessoas que, por algum motivo que ele não conseguia explicar racionalmente, pareciam precisar estar ali uma ao lado da outra. Mas a ordem era clara. E Rodrigo era gerente antes de ser qualquer outra coisa. Ele se aproximou, chamou Yara com um gesto discreto e a conduziu até a sala administrativa sem fazer escândalo. Fechou a porta, colocou o aviso disciplinar sobre a mesa e começou a explicar com a voz de quem não está gostando do que está fazendo, mas vai fazer mesmo assim. Yara, já avisei ontem. Não é questão pessoal, é protocolo. Você foi filmada, a situação foi parar nas redes, o Dr. Marcelo já me ligou. Preciso que você assine esse aviso e fique restrita ao seu setor pelo resto da semana. Yara olhou para o papel. Não disse nada por um momento.
Então a porta da sala administrativa se abriu. Ninguém tinha batido, ninguém tinha pedido licença. Klaus Brandt simplesmente abriu a porta, entrou, ficou parado na entrada por um segundo, avaliando a cena. Yara sentada, o papel na mesa, Rodrigo de pé com a expressão de quem foi interrompido no meio de algo que não queria estar fazendo. E então olhou diretamente para Rodrigo e disse em inglês, com uma clareza e uma firmeza que não deixavam espaço para interpretação: "If she goes, I go, and I will take everything with me." O silêncio que caiu naquela sala era de um tipo completamente diferente de todos os silêncios anteriores, porque agora não era silêncio de emoção, era silêncio de consequência. Rodrigo abriu a boca e fechou sem conseguir formar palavra, porque Klaus havia falado em inglês, e isso significava que ele havia entendido tudo desde o início. Cada conversa de corredor, cada sussurro de funcionário, cada palavra que todo mundo havia dito achando que ele não compreendia. E significava também que ele havia escolhido ficar em silêncio, observando até o momento em que tinha algo que valia a pena dizer. Rodrigo pegou o celular com a mão que não estava completamente firme e discou para Marcelo Fontes. A conversa foi curta. Quando desligou, recolheu o aviso disciplinar da mesa, sem olhar para Yara, e disse apenas: "Pode voltar ao trabalho." Yara se levantou, olhou para Klaus por um segundo e saiu da sala. No corredor, encostou na parede, fechou os olhos e ficou assim por alguns instantes. Não de alívio. De algo que ainda não tinha nome claro, mas que estava crescendo dentro dela desde o momento em que havia olhado para aquela foto e sentido que a mulher loira do Jardim de Flores não era completamente estranha. Ela ainda não sabia o porquê, mas estava prestes a descobrir. A notícia de que Klaus Brandt havia falado em inglês se espalhou pelo Grande Imperiale em menos de uma hora. Não foi Rodrigo quem contou. Ele estava ocupado demais, tentando processar o que havia acontecido naquela sala. Foi o tipo de coisa que viaja sozinha em ambiente de hotel, onde paredes são finas e ouvidos são atentos. A camareira Priscila soube primeiro. Contou para o rapaz do room service, que contou para Vanessa na recepção, que ficou parada por um momento com o telefone na mão, tentando encaixar essa informação com tudo que havia vivido nos últimos 2 dias. Klaus havia entendido tudo, desde o início. Cada comentário de corredor, cada especulação em voz baixa. Cada palavra que a equipe havia dito, achando que ele estava num mundo completamente inacessível. Ele estava ali, absorvendo tudo, escolhendo o silêncio não porque não conseguia falar, mas porque ainda não havia encontrado algo que valesse quebrar esse silêncio. Até o momento em que Yara estava sentada numa sala com um aviso disciplinar na frente. Marcelo Fontes chegou ao hotel no início da tarde com aquela energia de dono que precisa ver com os próprios olhos o que está acontecendo no próprio estabelecimento. Terno escuro, expressão fechada, o tipo de presença que faz o ritmo de trabalho de todo funcionário aumentar alguns pontos assim que ele entra pela porta. Chamou Rodrigo para uma conversa rápida no escritório. Ouviu o relato completo e então ficou em silêncio por alguns segundos, com os dedos entrelaçados sobre a mesa. Ele disse que ia embora com tudo? Marcelo perguntou. Disse exatamente isso. Rodrigo confirmou. E o que significa tudo? Rodrigo abriu o computador e virou a tela para Marcelo mostrar o dossiê que o assessor de Klaus havia entregue na véspera. Marcelo leu devagar, passou de uma página para outra, e o silêncio foi ficando mais pesado a cada linha. Klaus Brandt não era apenas um homem rico em viagem particular. Era o principal sócio de um grupo de investimentos europeu que havia iniciado negociações com 3 empresas brasileiras de infraestrutura nos últimos meses. Negociações que somavam um valor que Marcelo precisou ler 2 vezes para ter certeza de que estava enxergando o número certo. Marcelo fechou o computador com cuidado. A Yara continua no posto dela, ele disse,
com a voz de quem acabou de tomar uma decisão que não tem nada de generoso e sabe disso. E ninguém mais encosta nessa situação sem passar por mim primeiro. Rodrigo assentiu sem comentar. O que Marcelo fez em seguida foi algo que nenhum funcionário do hotel esperava. Ele foi até o lobby, chegou até o sofá onde Klaus estava sentado com a postura de sempre, quieto, pesado, a foto no bolso, e se sentou na poltrona ao lado com um sorriso que havia sido calculado no corredor antes de chegar. Cumprimentou em inglês, com toda a cordialidade que o dinheiro sabe produzir quando precisa, se apresentou como proprietário do hotel e disse que estava pessoalmente à disposição para garantir que a estadia fosse perfeita em todos os aspectos. Klaus ouviu tudo. Agradeceu com uma frase curta em inglês. Então olhou para Marcelo com aquele olhar que Yara havia aprendido a ler nos últimos 2 dias. O olhar de quem está avaliando se a pessoa à frente está sendo real ou apenas conveniente. Ficou claro para Marcelo, muito rapidamente, que aquela conversa não estava indo para nenhum lugar útil. Klaus era educado, mas não estava interessado. Marcelo se despediu com o mesmo sorriso de entrada e voltou para o escritório, com a sensação de ter tentado apertar a mão de alguém que havia guardado as mãos no bolso. Foi Rodrigo quem teve a ideia que mudou o rumo do dia. Ele ligou para uma empresa de tradução simultânea e agendou um intérprete presencial para as 3 da tarde, não para negócios, mas para uma conversa, sem pauta definida, sem objetivo corporativo. Apenas a possibilidade de que Klaus pudesse falar, de verdade, com alguém que entendesse cada palavra e que esse alguém pudesse trazer de volta o que ele dissesse. Quando Rodrigo apresentou a ideia para Klaus, algo diferente aconteceu. Klaus ficou em silêncio por um momento, olhou para o corredor onde Yara havia passado alguns minutos antes com o carrinho e disse em inglês apenas: "She needs to be there." Rodrigo foi buscar Yara pessoalmente. Ela estava no 3º andar, limpando o corredor de hóspedes com aquela concentração de quem prefere ter o que fazer. Quando Rodrigo disse que Klaus havia pedido a presença dela numa conversa com o intérprete, Yara parou o que estava fazendo, olhou para ele por um segundo tentando entender o que estava sendo pedido, e então simplesmente largou o pano, lavou as mãos na pia do corredor e disse: "Onde?" Eles se reuniram numa sala pequena nos fundos do lobby. Klaus, Yara, Rodrigo e a intérprete que havia chegado. Uma mulher chamada Fernanda, discreta e profissional, com um caderno no colo e o tipo de presença que some quando não está sendo necessária. Klaus começou a falar em alemão, devagar, com pausas, como quem está escolhendo cada palavra não pela precisão, mas pelo peso. Fernanda traduzia em tempo real, com a voz baixa e neutra de quem entende que o conteúdo é maior do que ela. Ele disse que o nome da mulher na foto era Liesel, que Liesel havia nascido em São Paulo, filha de imigrantes alemães que retornaram à Europa quando ela ainda era criança, que ela havia crescido entre 2 mundos, carregando o Brasil dentro dela como uma segunda língua que o corpo não esquece mesmo quando a mente tenta seguir em frente. Klaus pausou, respirou. Disse que Liesel havia partido alguns meses atrás. Uma doença que avançou rápido demais, que não deu tempo de muita coisa, que chegou e foi com uma brutalidade que ainda não cabia completamente dentro dele. Disse isso com a voz plana de quem já chorou aquilo tantas vezes que o choro secou, mas a dor ficou, acomodada em algum lugar permanente dentro do peito. Rodrigo olhou para a mesa. Fernanda continuou traduzindo sem alterar o tom. Yara ficou completamente imóvel. Klaus disse que o último pedido de Liesel havia sido simples e impossível ao mesmo tempo. Ela havia pedido que ele viesse ao Brasil, que viesse a São Paulo, que encontrasse a amiga de infância que ela nunca havia conseguido reencontrar, a menina com quem havia crescido naquele bairro antes de embarcar para a Europa, a pessoa de quem ela havia falado por décadas como quem fala de uma parte de si mesma que ficou para trás sem ter como recuperar. Fernanda traduziu a última frase.
Então Klaus olhou diretamente para Yara e pronunciou o nome em alemão, devagar, como se estivesse colocando algo sagrado no ar. Fernanda traduziu. O nome da amiga que Liesel pediu para ele encontrar é Yara. O que aconteceu depois naquela sala foi o tipo de coisa que não tem descrição completamente adequada. Rodrigo parou de respirar por alguns segundos. Fernanda baixou o caderno devagar. E Yara ficou tão imóvel, tão completamente parada, que por um momento pareceu que o tempo havia decidido dar uma pausa em respeito ao peso daquele instante. Então, ela abriu a boca e disse algo com a voz saindo quase como sussurro, trêmula nas bordas, mas firme no centro. Algo que fez Klaus se levantar da cadeira de um salto, que fez Fernanda soltar o caderno no chão sem perceber, que fez Rodrigo recuar 2 passos involuntariamente. Yara disse, a Liesel que eu conheci quando era pequena tinha uma marca de nascença no pulso esquerdo, no formato de uma estrela. Ela falava que era o mapa do caminho de volta para casa. O silêncio durou menos de 3 segundos. Klaus puxou a manga da própria camisa. No pulso esquerdo, exatamente onde Liesel tinha a marca, havia uma tatuagem pequena, feita com traço fino e delicado. Uma estrela. Ele havia mandado tatuar no dia do velório, para nunca esquecer. Ninguém na sala conseguia falar. Klaus estava de pé, com a manga da camisa ainda puxada. O pulso esquerdo exposto, a tatuagem da estrela visível para todo mundo. Fernanda havia parado de traduzir. O caderno estava no chão e ela nem havia percebido. Rodrigo estava encostado na parede com uma expressão de quem está tentando encontrar uma explicação racional para algo que não tem nenhuma. E Yara estava sentada com as mãos abertas sobre a mesa, olhando para a tatuagem como se o chão tivesse se movido devagar sob os pés dela. Klaus baixou a manga devagar, sentou, respirou. Então olhou para Yara com uma pergunta nos olhos que não precisava de tradução em língua nenhuma do mundo. Uma pergunta que era ao mesmo tempo a maior esperança e o maior medo que ele havia carregado desde que embarcou para o Brasil. Yara precisou de alguns segundos. Não porque duvidava do que havia visto, mas porque algumas coisas são grandes demais para serem processadas rápido. E forçar esse processo seria diminuir o tamanho do que estava acontecendo. Ela disse para Fernanda traduzir devagar, palavra por palavra. Eu tinha 9 anos quando conheci a Liesel. A família dela morava na rua de trás da minha, num sobrado amarelo com uma cerca branca na frente. Ela falava português com sotaque, gostava de manga e tinha medo de barata igual a qualquer criança brasileira. Klaus fechou os olhos. Um sorriso minúsculo e doloroso passou pelo canto da boca. A gente brincava todo dia depois da escola. Ela me ensinou algumas palavras em alemão, eu ensinei ela a jogar amarelinha. Numa tarde, ela caiu e ralou o joelho. E quando levantou a manga para limpar o sangue, eu vi a marquinha no pulso. Perguntei o que era. Ela disse que havia nascido com aquilo e que a mãe falava que era o mapa do caminho de volta para casa. Fernanda traduziu. Klaus abriu os olhos. Uns meses depois, o pai dela foi transferido de volta para a Europa. Ela veio me avisar numa tarde de quarta-feira, chorando, dizendo que não queria ir. A última coisa que ela fez antes de entrar no carro foi tirar uma foto comigo no jardim da casa dela. A gente tinha uma câmera descartável. Ela revelou e me mandou a foto pelo vizinho no dia seguinte com um bilhete escrito à mão. Yara parou. Olhou para Klaus. O bilhete dizia, para minha Yarinha, nunca esquece de mim. Li. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores naquela história. Não era pesado, era quase reverente. Como se a sala inteira entendesse que estava no meio de algo que raramente acontece. O momento em que 2 histórias que correram paralelas por décadas finalmente se encontram no mesmo ponto. Klaus colocou a mão dentro do paletó e tirou um envelope. Não era grande.
Era um envelope simples de papel creme, com o nome Yara escrito na frente com uma letra que tremia levemente nas bordas. A letra de quem escreve com esforço, porque o corpo já não está cooperando completamente. Ele colocou sobre a mesa e empurrou devagar na direção dela. Yara olhou para o envelope, olhou para Klaus. Ele assentiu uma vez. Liselo escreveu isso antes de partir. Fernanda traduziu em voz baixa. Ela pediu que eu entregasse pessoalmente. Disse que se eu não encontrasse você, devia guardar para sempre. Disse que não podia ir embora sem pelo menos tentar. Yara colocou a mão sobre o envelope, mas não abriu. Ficou assim por um momento, com a palma da mão sobre o papel, como quem precisa sentir antes de ver. Então olhou para Rodrigo e para Fernanda e disse com uma voz que não admitia contestação. Posso ler sozinha? Os dois saíram sem precisar de mais nada. Klaus fez movimento para se levantar também, mas Yara disse, você fica. Ele ficou. Ela abriu o envelope com cuidado, como se o papel pudesse quebrar. Dentro havia 2 folhas dobradas, cobertas pela mesma letra trêmula do envelope, em português. Um português que tinha algumas palavras fora do lugar, a sintaxe de quem aprendeu o idioma na infância e o manteve vivo dentro de si por décadas, sem ter com quem praticar. Yara começou a ler em silêncio. Klaus ficou do outro lado da mesa, observando o rosto dela mudar a cada parágrafo, como uma paisagem que vai sendo revelada à medida que a névoa levanta, camada por camada. No meio da segunda folha, Yara parou de ler. Ficou parada por alguns segundos com os olhos fixos num trecho específico. Então virou o papel na direção de Klaus e apontou para uma linha. Pediu para ele chamar Fernanda de volta. Fernanda entrou, pegou o papel, leu o trecho que Yara havia apontado e traduziu para Klaus em alemão, com a voz que finalmente saiu um pouco menos neutra do que antes. Lisel havia escrito: dei à minha filha o seu nome porque era o nome mais bonito que eu conhecia, porque você foi a primeira amiga de verdade que tive na vida, e porque toda vez que eu chamava ela, queria lembrar que existe gente no mundo que serve chá para quem está perdido sem pedir nada em troca. Klaus cobriu o rosto com as mãos. Não foi um choro contido e elegante. Foi o tipo de choro que vem de muito fundo, que carrega junto tudo que ficou represado por meses de luto solitário, de missão não cumprida, de promessa carregada pelo mundo inteiro até uma sala nos fundos de um hotel em São Paulo. Foi o choro de quem finalmente chegou. Yara dobrou as folhas com cuidado, colocou de volta no envelope e fez algo que não havia planejado. Levantou, foi até o lado de Klaus e colocou a mão no ombro dele. Não disse nada. Ficou ali parada, do mesmo jeito que havia ficado naquele sofá do lobby, no primeiro dia. Presente, sem exigir nada, sem tentar consertar o que não tem conserto, apenas ali. Minutos depois, quando Klaus conseguiu respirar de forma mais regular, Fernanda saiu da sala discretamente e os deixou. Rodrigo, que havia ficado do lado de fora, encostou na parede do corredor e olhou para o teto por um longo momento. O que estava acontecendo naquela sala pequena nos fundos do lobby era maior do que qualquer coisa que o Gran Imperiale havia abrigado em anos de história. Naquela mesma tarde, Beatrice Mourão desceu até a recepção com o celular na mão e uma expressão que não tinha nada da arrogância dos dias anteriores. A história havia chegado até ela pelos mesmos caminhos que todas as histórias percorrem em hotel. Pelos corredores, pelas conversas baixas, pelos olhares que dizem mais do que as palavras. Ela ficou parada na recepção por alguns momentos, olhando para o celular, e então deletou a publicação. Não foi suficiente. Em menos de 1 hora, o print já havia circulado, a imprensa havia pegado o fio e jornalistas estavam se posicionando na calçada, em frente ao hotel, querendo entender o que estava acontecendo ali dentro. Marcelo Fontes soube da movimentação da imprensa e desceu ao lobby com aquele sorriso de quem já está calculando como transformar a tensão em oportunidade. Chamou Rodrigo de lado e disse em voz baixa:
Isso pode ser muito bom para o hotel. Precisamos gerenciar essa história com inteligência. Rodrigo olhou para ele por um segundo. Gerenciar como? Comunicado à imprensa. Posicionamos o Gran Imperiale como o lugar onde esse reencontro aconteceu. É exatamente o tipo de história que... Dr. Marcelo. A voz de Rodrigo saiu mais firme do que ele havia planejado. Com respeito, acho que essa história não pertence ao hotel. Marcelo abriu a boca. Fechou. Olhou para Rodrigo com uma expressão que estava decidindo se via ali desafio ou bom senso. Antes que decidisse, Klaus Brandt saiu da sala dos fundos com Yara ao lado. Os dois atravessaram o lobby em direção ao elevador. E quando passaram por Marcelo, Klaus parou, olhou para ele com aquele olhar que havia avaliado o sorriso calculado da primeira conversa e disse em inglês com uma clareza que não deixava espaço para interpretação. Esta história pertence a duas meninas que se perderam num jardim cheio de flores. Não pertence a ninguém mais. Marcelo não respondeu. Klaus e Yara entraram no elevador. As portas fecharam. E Rodrigo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia estado no lugar certo, na hora certa, e que tinha feito, mesmo que pequena, a escolha correta. Alguns dias se passaram. O Gran Imperiale havia voltado ao ritmo de sempre por fora. Hóspedes chegando, malas sendo carregadas, o lobby com aquele movimento cadenciado de lugar que nunca para completamente. Mas por dentro, entre os funcionários que haviam presenciado o que aconteceu naquela sala pequena nos fundos, algo havia mudado de forma silenciosa e permanente. Vanessa atendia cada hóspede com um cuidado diferente. O carregador de malas cumprimentava as pessoas nos olhos antes de pegar as bagagens. Até Rodrigo havia desenvolvido o hábito de fazer uma pausa antes de qualquer decisão rápida. Klaus continuou hospedado na suíte presidencial, mas a partir do terceiro dia, ele desceu ao lobby não mais para ficar imóvel no sofá. Desceu para tomar café no restaurante, para caminhar pelo jardim interno, para sentar na varanda e observar a cidade que havia sido o primeiro mundo de Liesel antes de virar memória. Parecia que encontrar Yara havia devolvido a ele a capacidade de existir no espaço ao redor, de ocupar um lugar sem que esse lugar doesse. Yara continuava trabalhando. Era o que ela sempre havia feito e não havia motivo para parar. Mas havia algo diferente no jeito que ela atravessava os corredores agora. Uma leveza misturada com peso, a combinação estranha de quem recebeu uma notícia que é ao mesmo tempo belíssima e dolorosa e ainda está aprendendo onde colocar cada parte disso dentro de si. Os dois haviam combinado, com a ajuda de Fernanda, de se encontrar novamente, sem pressa, sem pauta definida. Klaus havia dito que tinha coisas para mostrar a ela, coisas que Liesel havia guardado ao longo dos anos e que não caberiam numa única conversa. O segundo encontro aconteceu numa tarde em que a luz entrava oblíqua pelas janelas do restaurante do hotel e deixava tudo com aquela cor de final de dia que parece feita para conversas importantes. Klaus chegou com uma mala pequena de couro marrom, do tipo que se usa para documentos, e a colocou sobre a mesa com o mesmo cuidado excessivo de sempre. O cuidado de quem transporta coisa que não tem substituto. Abriu o fecho, tirou uma caixinha de madeira clara com uma fechadura simples e colocou na frente de Yara. Dentro da caixinha havia cartas. Não eram poucas, eram muitas. Dobradas em tamanhos diferentes, algumas em envelopes, outras soltas, escritas em papel de caderno, em papel de carta, numa guardanapo que havia sido passado a ferro para ficar apresentável. Todas com a mesma letra que Yara havia reconhecido no envelope. Todas em português, com aquela sintaxe deslocada de quem manteve o idioma vivo dentro de si por força de vontade pura. Ela escreveu ao longo de décadas. Fernanda traduziu enquanto Klaus falava. Nunca enviou nenhuma. Dizia que não sabia como te encontrar, mas não conseguia parar de escrever. Era o jeito dela de continuar a conversa que foi interrompida.
Yara olhou para a caixinha por um longo momento. Então pegou a carta que estava por cima, a mais recente, pelo papel menos amarelado, e começou a ler. Liesel havia escrito sobre o dia em que a filha deu os primeiros passos, sobre como havia ligado o gravador do celular para registrar e depois ficado sozinha na cozinha chorando de saudade de alguém para contar. Havia escrito o nome de Yara nessa carta 7 vezes, não de forma calculada, de forma natural, do jeito que se escreve o nome de quem está presente mesmo quando não está. Yara dobrou a carta com cuidado e pegou outra. Essa era mais antiga, o papel com aquela textura frágil de coisa que o tempo já começou a trabalhar. Liesel havia escrito sobre a primeira vez que voltou ao Brasil, anos depois de ter ido embora, numa viagem rápida a trabalho com Klaus. Havia descrito o cheiro do aeroporto, o calor que bateu quando as portas se abriram, e como havia ficado olhando pela janela do táxi, tentando reconhecer o bairro de infância nas ruas que haviam mudado completamente. Havia escrito: procurei você em cada rosto que vi. Sei que é impossível, mas procurei assim mesmo. Klaus observava o rosto de Yara enquanto ela lia, sem pressa, sem interromper. Fernanda ficou em silêncio também, entendendo que havia momentos em que tradução nenhuma era necessária. Na terceira carta, Yara parou no meio e precisou dobrar o papel e colocar sobre a mesa por alguns instantes. Respirou fundo, pegou o copo d'água, bebeu devagar, então voltou. Liesel havia escrito sobre a manhã em que soube do diagnóstico, não com dramatismo, com aquela honestidade direta de quem escreve para alguém que conhece de verdade e não precisa de filtro. Havia escrito que o primeiro pensamento, depois do médico, havia sido: queria ter falado com a Yara uma vez antes. E havia escrito logo depois, na linha seguinte, sem pausa: então pedi para o Klaus me prometer que ia te encontrar. Porque se eu não consigo chegar até você, pelo menos mando alguém que eu amo. Yara fechou os olhos. Klaus disse algo em alemão, baixinho, e Fernanda traduziu com a voz que estava claramente fazendo esforço para manter o tom profissional. Ele diz que quando Liesel pediu isso, ele prometeu sem hesitar, e que depois que ela partiu, cumprir essa promessa foi a única coisa que o fez continuar se levantando de manhã. Yara abriu os olhos e olhou para Klaus, e disse algo que não havia planejado dizer, que saiu antes que pudesse avaliar. Disse em português, devagar, sem esperar tradução. Ela escolheu bem. Fernanda traduziu. Klaus não respondeu com palavra, mas os olhos dele disseram o suficiente. Foi nessa tarde que Yara contou sobre a própria vida. Não tudo de uma vez. Foi saindo aos pedaços, da forma que as histórias verdadeiras sempre saem, sem ordem cronológica perfeita, com os pedaços mais pesados chegando depois que a confiança já estava estabelecida. Contou que havia perdido o marido anos atrás, uma perda que havia chegado de forma repentina e havia reorganizado completamente o jeito que ela entendia o tempo e o futuro. Contou que tinha um filho que morava em outra cidade, que ligava todo domingo sem falta, e que era a coisa mais parecida com âncora que ela conhecia. Contou que havia ficado no Grand Imperiale não por falta de opção, mas porque o trabalho havia se tornado ao longo dos anos uma forma de estrutura, de presença, de pertencimento a um lugar, quando o lugar de casa havia ficado grande demais para uma pessoa só. Klaus ouviu tudo sem interromper. Fazia perguntas curtas quando havia pausa, pelo tradutor, com aquela economia de palavras que havia se tornado a marca do jeito dele se comunicar. Perguntas que mostravam que estava ouvindo de verdade, não apenas esperando sua vez de falar. Quando Yara terminou, ficaram em silêncio por alguns instantes. Então, Klaus abriu novamente a mala de couro e tirou um segundo item. Era um caderno pequeno de capa dura, com o nome Yara gravado na capa em letras douradas, já um pouco desgastadas. Colocou sobre a mesa com um cuidado ainda maior do que havia colocado a caixinha de cartas. Liesel começou esse caderno quando a filha nasceu, Fernanda traduziu,
Escreveu nele durante anos. Era o caderno onde ela registrava as coisas que queria te contar, as histórias que guardava para quando te encontrasse. Yara passou os dedos pelas letras douradas do próprio nome na capa. Ele diz que esse caderno é seu, que sempre foi seu, que Liesel só estava guardando até que chegasse às suas mãos. Yara não respondeu. Não havia resposta adequada para aquilo. Havia apenas o peso daquele caderno nas mãos e o entendimento silencioso de que algumas histórias não terminam quando as pessoas vão embora. Elas apenas mudam de forma e continuam sendo carregadas por quem ficou. Foi nessa mesma tarde que Rodrigo bateu na porta da sala e entrou com uma expressão que misturava desconforto com determinação. Pediu desculpas pela interrupção e disse que precisava falar com Klaus sobre um assunto urgente. Klaus assentiu. Rodrigo explicou que Marcelo Fontes havia convocado uma reunião com uma assessoria de imprensa para a manhã seguinte. O plano era lançar uma nota oficial posicionando o Grand Imperiale como o cenário do reencontro, com fotos do hotel, menção à suíte presidencial e uma campanha nas redes sociais usando a história de Klaus e Yara como conteúdo de divulgação. O silêncio que veio depois da tradução foi diferente dos outros. Klaus ficou completamente imóvel por alguns segundos. Então disse em inglês, com uma calma que era mais intimidadora do que qualquer tom elevado. He didn't ask. Não, Rodrigo confirmou. Não perguntou. Klaus olhou para Yara. Ela havia entendido o suficiente pela expressão dos dois para saber o que estava sendo discutido. Disse apenas, a história da Liesel não é produto de ninguém. Klaus assentiu. Se levantou. E disse para Fernanda traduzir com exatidão. Amanhã de manhã, preciso de uma reunião com Marcelo Fontes antes de qualquer contato com a imprensa. Se essa reunião não acontecer antes de qualquer comunicado, retiro todos os meus investimentos das negociações em curso no Brasil e publico o motivo. Rodrigo saiu com o recado. Naquela noite, Yara foi para casa com a caixinha de cartas e o caderno de capa dura dentro de uma sacola de papel que Klaus havia pedido para o concierge providenciar. Entrou no apartamento, colocou a sacola sobre a mesa da cozinha e ficou parada, olhando para ela por um longo momento antes de conseguir se sentar. Então abriu o caderno na primeira página. A letra de Liesel estava ali, mais jovem, mais firme do que nas cartas. A letra de quem estava começando algo com a expectativa de que ia durar muito tempo. E na primeira linha, sem data, sem saudação formal, apenas o começo direto de quem escreve para alguém que já está presente mesmo antes de começar. Yara, hoje a minha filha abriu os olhos pela primeira vez e eu pensei em você. Dei a ela o seu nome porque era o nome mais bonito que eu levei comigo quando fui embora. Espero que um dia ela te conheça. Espero que um dia você saiba que nunca parei de ser sua amiga, mesmo de longe, mesmo sem conseguir te falar, mesmo com o oceano inteiro entre a gente. Yara fechou o caderno. Ficou assim por um longo tempo, com as mãos sobre a capa, no silêncio do apartamento que havia sido grande demais por anos e que naquela noite parecia ter uma presença diferente. Como se algo que havia faltado por muito tempo tivesse finalmente encontrado o caminho de volta. Algumas semanas depois, o Grand Imperiale acordou diferente. Não era o movimento, que continuava o mesmo. Não era a música ambiente, nem as flores brancas da recepção, nem o cheiro discreto de lugar caro que sempre havia sido a marca daquele lobby. Era outra coisa. Era a ausência de Yara. O carrinho dela não estava no corredor do terceiro andar. O avental não estava pendurado no armário do vestiário dos fundos. A xícara simples de porcelana branca estava lavada e guardada no armário da copa, exatamente onde ela sempre deixava. Vanessa percebeu primeiro. Depois, o carregador de malas. Depois Rodrigo, que chegou cedo como sempre, foi até o vestiário por algum motivo que ele mesmo não soube explicar depois.
e ficou parado na frente do armário vazio por um momento mais longo do que seria necessário. Yara havia pedido demissão 3 dias antes, com carta escrita à mão, sem drama, sem discurso. Apenas uma folha de papel com letra firme, agradecendo os 15 anos, dizendo que havia chegado a hora de ir e assinando embaixo com o mesmo traço de sempre. Rodrigo havia levado a carta para Marcelo Fontes pessoalmente. Marcelo havia lido, dobrado, colocado sobre a mesa e ficado em silêncio por um tempo. A reunião que Klaus havia exigido semanas atrás havia acontecido na manhã seguinte ao ultimato e havia sido breve e definitiva. Klaus não havia gritado, não havia ameaçado com volume. Havia apenas colocado sobre a mesa de Marcelo um documento mostrando o tamanho exato do que estava em jogo nas negociações brasileiras, olhado nos olhos dele e dito em inglês com a clareza de sempre: a história delas não está à venda. A assessoria de imprensa havia sido dispensada naquele mesmo dia. Nenhum comunicado havia sido enviado. E Marcelo Fontes, pela primeira vez em muitos anos, havia tomado uma decisão que não tinha nada de cálculo financeiro. Havia deixado a história seguir o caminho dela, sem interferência. Quando leu a carta de demissão de Yara, ele não tentou reter. Apenas disse para Rodrigo: paga tudo que é devido com 1 mês extra e faz isso hoje. Rodrigo havia feito. A confeitaria ficava numa rua de paralelepípedo, num bairro que havia mudado muito nos últimos anos, mas ainda guardava nos cantos e nas fachadas antigas a memória do que havia sido. Era um espaço pequeno, de frente estreita e interior, que se abria em aconchego. Mesas de madeira clara, luz que entrava generous pela janela da frente, o tipo de lugar que parece que sempre existiu ali, que foi construído não por projeto, mas por necessidade de existir. Na fachada, em letras douradas sobre fundo creme, Confeitaria Liesel & Yara. Na parede principal, logo na entrada, emoldurada com moldura simples de madeira escura, estava a foto. A foto do jardim de flores amarelas e brancas. As 2 meninas, uma loira, uma de tranças escuras, lado a lado, sorrindo para câmeras diferentes no mesmo momento, num dia de quarta-feira que nenhuma das 2 havia esquecido em décadas. Embaixo da foto, numa plaquinha de metal, as palavras escritas à mão por Liesel décadas atrás. Para minha Yarinha, nunca esquece de mim. E numa prateleira pequena ao lado da foto, o caderno de capa dura com o nome Yara gravado em letras douradas. Não estava escondido. Estava ali, visível, como parte da decoração, como parte da história que aquele lugar havia decidido contar sem vergonha nenhuma. A confeitaria havia aberto alguns dias antes, sem festa, sem inauguração oficial. Yara havia chegado cedo, aberto as janelas, ligado o forno e começado. As primeiras pessoas que entraram foram atraídas pelo cheiro. Bolo de laranja com canela. O primeiro que ela havia feito naquele forno novo. A receita da mãe que ela sabia de memória desde os 12 anos. Ninguém havia sido convidado formalmente. As pessoas simplesmente chegaram, como chegam nas coisas que precisam existir. Naquela manhã específica, algumas semanas após a abertura, a confeitaria estava com todas as mesas ocupadas quando a porta se abriu e Rodrigo entrou. Yara o viu da janela do balcão e foi ao encontro dele com uma expressão que não tinha ressentimento. Tinha apenas o reconhecimento simples de quem entende que as pessoas são mais do que os piores momentos que já tiveram. Você veio tomar café ou veio pedir desculpas? Ela disse. Rodrigo deu um sorriso envergonhado. Os 2, se puder. Ela trouxe café e um pedaço do bolo de laranja sem que ele pedisse. Sentou do lado de fora com ele por alguns minutos, no único banco que havia na calçada, enquanto o movimento lá dentro continuava sem precisar dela a cada segundo. Rodrigo disse que havia pedido demissão do Grande Imperiale, que havia passado semanas pensando no que havia sentido naquela sala pequena nos fundos do lobby, e no corredor, onde ficou do lado de fora, ouvindo Klaus e Yara sem conseguir entrar.
Disse que havia percebido que havia anos trabalhando para proteger a imagem de um lugar e havia esquecido de proteger as pessoas dentro dele. Disse tudo isso sem drama, com a voz direta de quem chegou a uma conclusão e não precisa mais se convencer. Não sei o que vou fazer ainda, ele admitiu, mas sei o que não quero mais fazer. Yara ouviu tudo. E então disse: você foi lá buscar o aviso disciplinar com a minha demissão na mesa e saiu da sala sem assinar. Fez uma pausa. Eu vi. Rodrigo olhou para ela. Isso já conta. Ela completou simplesmente e voltou para dentro. Klaus chegou no fim da manhã. Não havia avisado o horário. Nunca avisava. Havia desenvolvido o hábito desde os primeiros dias no Grande Imperiale de aparecer quando era a hora e não antes. Entrou pela porta com a mesma presença de sempre, mas com algo diferente nos ombros. Um peso que havia diminuído, não desaparecido, mas diminuído o suficiente para que a postura fosse outra. Do lado de fora, antes de entrar, havia parado por um momento olhando para a fachada, para as letras douradas, para os dois nomes juntos. Yara havia observado pela janela sem que ele percebesse e havia visto o exato momento em que ele fechou os olhos por alguns segundos, com a mão levemente espalmada sobre o vidro da janela. O gesto de quem está tocando algo que não acreditava que ia conseguir ver. Quando entrou, ela já tinha a xícara sobre o balcão. Camomila, mel, gengibre, a mesma de sempre. Klaus olhou para a xícara, depois para Yara, e pela primeira vez desde que ela o havia conhecido, sorriu de verdade. Não o sorriso pequeno e doloroso que aparecia nos cantos da boca às vezes, mas um sorriso inteiro, que ocupava o rosto todo e chegava até os olhos. Ele disse algo em alemão que ela não entendeu, mas havia aprendido a viver com isso, com a beleza estranha de se comunicar com alguém além do que as palavras conseguem alcançar. Tirou o celular, abriu o aplicativo de tradução que haviam descoberto juntos nas últimas semanas, digitou e virou a tela para ela. A tela dizia: ela teria amado isso aqui. Yara leu. Olhou para a foto na parede. Olhou de volta para Klaus. Ela ajudou a construir. Yara respondeu simplesmente. Foi nesse momento que a porta se abriu de novo. A menina entrou primeiro, como entram as crianças, sem anunciar, sem cerimônia, com aquela energia que não pede licença para ocupar o espaço. Tinha cabelos claros como a mãe, os olhos escuros como o pai e uma mochila pequena nas costas com o formato de um urso. Parou no meio da confeitaria. Olhou ao redor com os olhos grandes de quem está avaliando um lugar novo e então viu a foto na parede. Foi até ela com passos rápidos. Ficou parada na frente da moldura por alguns segundos, olhando para as duas meninas no jardim de flores. Então virou para Klaus e disse em alemão, apontando para a foto com o dedo indicador: é a mamãe quando era pequena? Klaus confirmou com um aceno. A menina virou de novo para a foto, inclinou a cabeça levemente para o lado e disse com a voz direta e sem filtro que só as crianças têm: e a outra é a Yara. É, Klaus respondeu. A menina se virou devagar no lugar, olhando ao redor da confeitaria, até que os olhos encontraram Yara atrás do balcão. Ficou parada por um segundo. E então atravessou o espaço inteiro em passos decididos, parou na frente do balcão, olhou para cima com aqueles olhos escuros herdados do pai e disse em alemão. Klaus traduziu depois, com a voz que não estava completamente firme. Papai disse que você foi a melhor amiga da mamãe, que ela falava de você o tempo todo. Posso te dar um abraço? Yara contornou o balcão. Ajoelhou na frente da menina. E quando a criança avançou e enrolou os braços pequenos no pescoço dela, Yara fechou os olhos e abraçou de volta com aquele tipo de abraço que não tem explicação racional. O abraço de quem está recebendo algo que não sabia que estava esperando. De quem está sendo alcançada por uma história que atravessou um oceano e décadas, e uma letra errada num endereço de e-mail, e o silêncio de um homem num sofá de hotel para chegar até ali. A confeitaria ficou em silêncio.
As pessoas nas mesas pararam as conversas sem perceber. Ninguém sabia a história completa. Mas havia algo naquela cena. A mulher de joelhos, a criança de braços abertos, o homem de pé com a mão no coração, que não precisava de explicação para ser sentida. Klaus olhou para a foto na parede, para as duas meninas no jardim, para a dedicatória embaixo, e disse baixinho em alemão para ninguém que estava naquela sala e para alguém que estava em todo lugar ao mesmo tempo: "Encontrei ela, Liesel." Promessa cumprida. Há histórias que começam com gestos grandes, discursos, fortunas, decisões que mudam o curso de muita gente de uma vez. E há histórias que começam com uma xícara de chá colocada em silêncio na mesa de um estranho, por uma mulher que não pediu permissão para enxergar a dor de alguém. Essa foi a segunda, e foi exatamente por isso que ela durou.